Então, vamos começar a última parte da unidade 1. Vocês vão ver que essa última parte, ela não tem uma relação muito próxima com todas as partes de 1 a 5 que nós vimos até então. Então, no primeiro momento dessa primeira unidade, a gente viu uma série de conceitos e de fenômenos, por assim dizer, que se relacionam à geração de força, né, ao controle da força, à geração de força, né, e o que influencia na produção de força. Então, essa primeira unidade, a gente conhecer melhor como que se dá a produção de força pelo corpo humano, né? E quais fenômenos que interferem nessa produção de força. E agora, para encerrar essa primeira unidade, a gente vai ver alguns conceitos que são relacionados ao desempenho de força e de potência, tá? Então, a gente vai ver aqui o conceito de força e potência e força e resistência. Se nós lembrarmos lá do treinamento esportivo, eu apresentei para vocês lá um triângulo, né? Em que nós tínhamos as capacidades de força, resistência e velocidade. E aí nós tínhamos interligando entre a força e a resistência, nós tínhamos a resistência de força, né? Entre a força e a velocidade, nós temos a potência, né? E entre a velocidade e a resistência de velocidade. Então, aqui nós vamos focar na capacidade de força e a sua relação com a resistência e com a velocidade, tá? Seria, então, as capacidades de potência e resistência de força. Bom, para iniciar, eu peguei aqui uma citação, né, de dois autores em que eles colocam a força como a capacidade principal, né, e relacionada à força, a potência e a resistência. E ele faz duas informações aqui interessantes que nos ajudam a esclarecer a relação entre força e potência e força e resistência. Então, com relação à potência, a gente vê aqui que um atleta ele pode ser forte, mas não potente. Embora, para que ele seja potente, ele deve ser forte. O que isso nos remete? Que para ele ser forte, ele não precisa treinar a potência, né? Ele não precisa desenvolver a capacidade de potência dele. Mas, para que ele tenha uma boa capacidade de potência, para que ele tenha potência bem desenvolvida, ele precisa de um bom desenvolvimento da força. Então, a força é pré-requisito para o desempenho de potência, mas o inverso não é verdadeiro. E com relação à resistência, o que ele cita? Que o atleta mais forte ele gera determinada quantidade de força com menos esforço do que o atleta com níveis mais baixos de força e, portanto, tem maior resistência. Então, aqui com relação à resistência, de novo, com uma única frase, ele nos mostra a importância da força para o desempenho de resistência, né? Mostrando que o atleta mais forte, quando ele vai realizar uma determinada ação que demanda um nível de força, e esse nível de força absoluto representa um percentual menor do seu máximo, né, comparado a um atleta mais fraco, dizer que ele vai conseguir sustentar aquela força, né, aquele peso, por um tempo maior e, portanto, será mais resistente. Então, vamos ver isso com um pouquinho mais de detalhes aí para frente. Fisicamente, né, a gente for conceituar a força é massa vezes aceleração. Massa vezes aceleração. Agora, a força muscular, desculpe, me está faltando um F aqui, né? A força muscular, do ponto de vista mais fisiológico, é a quantidade de força ou torque que um grupo muscular pode exercer contra uma resistência em um esforço máximo. Então, a gente está vendo aqui o conceito de força muscular, porém relacionado ao conceito de força máxima, né? Normalmente, o que nós medimos, o que nós mensuramos é o torque, né? E aí vocês precisam lembrar que é o conceito de torque, né? O torque é a força vezes a distância ali do braço, né? Entre o eixo de rotação e o ponto de aplicação da força, né? Então, isso volta lá na biomecânica. Porque a maioria dos nossos movimentos eles não são de translação, eles são movimentos de rotação,
Portanto, na maioria das vezes a gente mensura o torque ao invés de mensurar a força. A gente está tratando de um aspecto da cinética angular ao invés da cinética linear, né? Então, força é mais aceleração. Agora, e a potência? A potência na física? A potência é trabalho sobre tempo, né? Trabalho dividido pelo tempo. Então, o quanto de trabalho que o indivíduo consegue realizar no intervalo de tempo. Ou nós podemos considerar a potência também como força vezes velocidade. Essas duas equações, elas representam a mesma coisa, tá? Por quê? Né? Lembrando lá, força, trabalho, né? É igual aqui a força, tá? Vai ficar bem bonito aqui, né? Vezes deslocamento, né? E a gente sabe que, então, se trabalho é força vezes deslocamento, a potência seria, então, força vezes deslocamento, né? Substituindo aqui o T, dividido pelo tempo, né? E distância dividido pelo tempo é velocidade. Então, é a mesma coisa que força vezes velocidade. Então, essas duas equações, elas chegam à mesma coisa, trabalho sobre tempo ou força vezes velocidade. O que nós observamos, então? Que o trabalho depende da força, né? Então, a potência depende da força, já que ela depende do trabalho ou da força, dependendo da equação que nós vamos utilizar como parâmetro. Então, a potência depende da força, mas a força não depende da potência, né? E isso do ponto de vista mecânico, né? Agora, pela conceituação fisiológica, né, da potência, né, pensando já na educação física, a potência é a capacidade de gerar níveis altos de trabalho com rapidez. Então, quando eu consigo realizar muito trabalho em um curto intervalo de tempo. Ou quando eu aplico muita força em alta velocidade, tá? Então, eu tenho duas maneiras de incrementar o meu desempenho de potência, ou reduzindo o tempo para realizar o mesmo trabalho, ou aumentando a quantidade de trabalho que eu consigo fazer no mesmo intervalo de tempo. Então, é dependente da força. Isso traz para a gente uma implicação prática bastante importante. Quando eu tenho modalidades em que a demanda é por força máxima, eu não preciso, né, me preocupar com o desempenho de potência desse atleta, porque esse desempenho de potência não vai influenciar diretamente na sua capacidade de desenvolver força máxima. Já quando o meu atleta tem demanda por potência, e isso acontece na maioria das modalidades esportivas, tá? A gente tem muito mais modalidades esportivas em que o atleta precisa ter um bom desempenho de potência ao invés de força máxima. Então, para esses atletas que têm uma alta demanda de potência, eles precisam, além de treinar a potência especificamente, então um trabalho de força que vai envolver o tempo, ou a velocidade de execução do movimento, que de certa forma é envolver o tempo. Além disso, ele também precisa desenvolver sua capacidade de força máxima, porque a força é uma variável integrante importante do desempenho de potência. Nessa curva aqui, nesse gráfico, e nós temos três curvas hipotéticas aqui de três atletas, por exemplo. E refletindo e observando esse gráfico, se eu pergunto para vocês qual é o atleta mais resistente, qual seria a resposta correta? Vou deixar aqui 5 segundos para vocês pensarem antes que eu dê a resposta. Qual que é o atleta mais resistente? Bom, o atleta mais resistente aqui é o atleta da curva 3. Por quê? Porque ele consegue manter os seus níveis de força por maior tempo em relação ao segundo, em relação ao primeiro. Qual é o atleta mais forte? O atleta mais forte é aquele que alcança o maior valor de força. A força está aqui no eixo Y. Né? Então, o atleta mais forte, obviamente, é o atleta da curva 1. Ele alcança níveis de força mais elevados em relação ao da curva 2 e da curva 3. E qual é o atleta mais potente? É o da curva 2. Por quê? Porque só sobrou ele? Não, não é por isso não. Né? Ele
é o mais potente porque, se nós observarmos o quanto de trabalho, o quanto de força ele consegue produzir no mesmo intervalo de tempo, nós observamos aqui, vou pegar aqui até o platô da curva 1. Então, traçando uma linha aqui, que deveria ser reta, né? Vamos ver se é difícil, mas vai dar para ter uma ideia. Então, traçando uma linha aqui, de modo que nós pegamos o mesmo intervalo de tempo, esse eixo X aqui é tempo, né? Então, nós pegamos o mesmo intervalo de tempo para os 3 atletas. Vejam qual foi o delta de força do atleta da curva da curva 1 aqui. Então, essa foi a quantidade de força que o atleta da curva 1 conseguiu produzir nesse intervalo de tempo aqui. Vamos pegar aqui o da curva 3, que é a linha contínua. Quanto que esse atleta conseguiu produzir de força. Então, esse aqui foi o delta de força, a variação de força que ele conseguiu para o mesmo intervalo de tempo. E agora, vamos ver aqui o atleta da curva 2. Então, o que nós identificamos? Que o atleta da curva 2, no mesmo intervalo de tempo, é o que produz mais força. Então, isso me diz que esse é o atleta mais potente, tá? Porque se for uma ação dinâmica, foi o que realizou o maior trabalho, né? E se é uma ação isométrica, foi o que aplicou maior quantidade de força. Então, o atleta da curva 2 é o mais potente, porque foi o que produziu maior quantidade de força para o mesmo intervalo de tempo em comparação aos atletas da curva 1 e da curva 3. Então, eu acho que já ficou um pouco mais claro o que quer dizer cada uma dessas capacidades: força máxima, potência e resistência de força. Pensando na relação entre força e potência, então a gente já viu que potência é trabalho sobre tempo ou força vezes velocidade. Então, embora força e potência estejam relacionadas, elas tratam de capacidades diferentes. Então, e essa percepção da diferença é importante para a formulação correta do treinamento, né, contra a resistência, treinamento resistido, treinamento de força, né, para atletas, e com frequência esse fato ele não é bem compreendido pelos treinadores. Então, a gente precisa ter uma compreensão de que nós temos diferentes formas de manifestação da força, né, e nessas formas de manifestação da força nós temos demandas diferentes, envolvendo principalmente a velocidade de execução, né, e o tempo sob tensão. No caso da relação entre força e potência, a gente vê que força máxima, ela não depende do tempo de execução. Então, eu posso atingir a força máxima em 3 segundos, ou em 6 segundos, ou em 10 segundos. O importante é que eu consiga, por exemplo, né, sustentar essa massa aqui. Outra questão importante, outro aspecto, é quando eu preciso lançar, por exemplo, um objeto como o dardo aqui ilustrado nessa figura, e não importa se eu consigo só fazer muita força, né, se eu preciso de velocidade também. Agora, se eu só tenho um bom desempenho de velocidade, primeiro que a execução desse gesto com alta velocidade vai depender da minha capacidade de produção de força. E aí é inevitável nós comentarmos dessa relação entre força e potência sem lembrar da relação força e velocidade apresentada nessa unidade, em que nós vimos que para ações concêntricas, quanto mais distante da minha resistência máxima, da minha força máxima concêntrica, quanto mais distante da minha força máxima concêntrica, com maior velocidade eu consigo executar aquele movimento. E, né, o contrário, né, que quanto mais próximo da minha demanda de força máxima, com menor velocidade, esse movimento é executado. Então, como que eu vou aumentar o meu desempenho de potência, né? Aumentando a velocidade de movimento? Eu preciso que
aquela força absoluta que eu tenho que aplicar represente um percentual menor da minha força máxima. Então, eu preciso trabalhar em uma força relativa mais baixa. E aí, com isso, eu consigo desempenhar o gesto com maior velocidade e, portanto, alcançar um melhor desempenho de potência. Então, aumentar a minha força máxima vai influenciar a minha relação força-velocidade. Por isso, o treinamento da força máxima é extremamente importante para o bom desempenho de potência. Já o treinamento de potência, ele não é um pré-requisito importante para o desempenho de força máxima. E essa relação tem que ficar muito clara para vocês pensarem no planejamento de treinamento, dependendo da demanda dos atletas de vocês, para que vocês, né, não prescrevam coisas que não são importantes ou deixem de prescrever elementos essenciais, como, por exemplo, o bom desempenho de força máxima. Ainda na relação força-potência, né, a gente tem aqui um desenho até clássico comum, a gente vê esse desenho em alguns livros. A gente vê que o treinamento com grandes pesos, por exemplo, um treinamento com, né, de agachamento, que é um treinamento para membros inferiores, ele resulta em aumento na força máxima, mas a taxa de desenvolvimento da força, ou seja, a variação da força que no mesmo intervalo de tempo, ela permanece inalterada praticamente. Então a curva força-tempo ela fica estendida de modo que forças maiores são geradas por tempos mais longos. Então vamos observar aqui, ó, né, quando, né, eu tenho que considerar a primeira linha tracejada, a curva pré-treinamento, linha contínua, linha pós-treinamento. Então eu tenho aqui força e aqui eu tenho tempo, tá? Então o que nós observamos? Que pós-treinamento, o meu nível de força máxima é maior do que o meu nível de força máxima pré-treinamento. Então, pós-treinamento, eu alcanço um valor de força máxima maior. Já a variação da força em função do tempo, principalmente no início da execução, praticamente não altera. Isso é resultado de treinamentos com maior resistência, contra maior resistência, então com grandes pesos, né? Porque quando eu treino contra resistências maiores, então eu estou mais próximo da minha força máxima, a velocidade de execução do movimento é lenta, tá? E aí, com isso, a gente não tem um bom desenvolvimento de potência. Agora, quando eu treino contra resistência, utilizando cargas baixas e envolvendo movimentos rápidos, né? Então movimentos balísticos e pliométricos, a tendência é promover menor mudança na força máxima, mas também promove mudança na força máxima, né? Mas um aumento maior na taxa de desenvolvimento da força, tá? Então a gente observa um desvio da curva força-tempo, né, um desvio para a esquerda, para gerar mais força durante um período de tempo mais curto. Então, se nós pegarmos aqui um mesmo intervalo de tempo, nós observamos que pré-treinamento existe um determinado nível de força gerado. Então, esse ponto aqui, eu tenho essa quantidade de força. E pós-treinamento, no mesmo intervalo de tempo, eu passo a ter um nível de força gerado maior, né? Aqui é força. Então, eu consigo gerar mais força pós-treinamento do que pré-treinamento para o mesmo intervalo de tempo. Essa diferença, ela acontece principalmente nesse ponto inicial da curva, né, da curva força-tempo. Então, a diferença se dá principalmente nessa fase em que há muita variação de força num curto intervalo de tempo. Né? E essa variação de força em um breve intervalo de tempo, nós chamamos de taxa de desenvolvimento da força, como está aqui, TDF, ou taxa de produção de força, que seria TPF. Né? E tanto a taxa de desenvolvimento da força quanto a taxa de produção de força, quando nós fazemos, por exemplo, uma avaliação, um teste isométrico, medindo a força com uma célula de carga, essa variável aqui nós associamos ao desempenho de potência, né? Porque ela está relacionada à minha capacidade de produzir força em um curto intervalo de tempo.
Então, essa variação na curva, né, essa inclinação da curva para a esquerda, esse desvio da curva para a esquerda, é resultado principalmente de treinamentos que não envolvem cargas elevadas, mas que envolvem ações rápidas, ações explosivas ou balísticas. Essa é uma função do treinamento pliométrico. Então, comparando os dois, o que a gente espera? Que o treinamento com baixas resistências, a gente espera um maior efeito na taxa de produção de força, e no treinamento contra altas resistências, nós esperamos maior efeito na produção de força máxima. Lembrando que, aí que vem acho que o ponto principal dessa relação. Quando eu faço esse tipo de treinamento, ele deveria servir de base, de precursor para um posterior treinamento contra baixas resistências, porque com isso aqui eu passo a ter essa resistência menor, pode ser, por exemplo, a própria massa corporal, ela passa a representar um percentual menor da minha força máxima, e com isso eu consigo trabalhar com maior velocidade de contração. A produção de potência máxima é o principal determinante do desempenho em atividades que dependem de uma sequência de movimentos com o objetivo de produzir alta velocidade na liberação ou no impacto. Então, o salto com vara, a gente precisa de um bom desempenho de potência, né? Potência e capacidade determinante. Quando eu penso na liberação de um implemento, por exemplo, um lançamento do dardo, um arremesso de peso, ou um lançamento mesmo a gol no handball, um chute a gol no futebol, no futsal, essas ações dependem da liberação, né, de um objeto, de um implemento, ou às vezes pode ser até a própria massa corporal, a liberação desse implemento em alta velocidade. E, além disso, né, em algumas modalidades a gente precisa de súbitos episódios de potência quando o atleta muda sua direção rapidamente ou acelera, né, em vários esportes. E aí a gente tem inúmeros exemplos desse tipo de demanda, né, que é a imagem do futebol durante uma mudança de direção, uma finta, né, tem essa súbita mudança de direção, em que é necessário uma enorme produção de força, porque ele precisa desacelerar toda a massa dele e acelerar novamente em outra direção, ou outro sentido, e no intervalo de tempo mais breve possível, porque se ele fizer isso lentamente, ninguém vai ser ludibriado por essa finta, né? Se demorar 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos para fazer isso aí, não vai surtir muito efeito, né, na prática. Mas quando rapidamente o atleta precisa acelerar, né? Então a gente pode pegar isso no basquetebol, no futebol, no futsal, né? Então, em uma série de outros esportes coletivos, a gente tem essa demanda de potência durante essas ações de aceleração ou mudança de direção. E nós temos aqui alguns fatores que são determinantes, que podem limitar ou contribuir para a produção de potência máxima, né? Então, primeiro a gente tem um quadro aqui de fatores intramusculares que vão contribuir, então, para esse desempenho de potência máxima. Por exemplo, área de secção transversa, né? A força e, portanto, a potência, já que a potência depende da força, são funções da área de secção transversa total dos músculos que podem ser ativados. Então, se eu tenho maior área de secção transversa, eu tenho maior capacidade de produção de força, né? A arquitetura muscular, então nós já vimos aí que a arquitetura muscular ela está relacionada à capacidade do músculo de produção de força e também de velocidade, né? Se eu tenho um ângulo de penação muito grande, eu posso ter muita capacidade de geração de força, mas a minha velocidade de movimento ela é reduzida, né? Porque provavelmente eu tenho uma baixa amplitude ali de movimentação desse músculo. A disponibilidade de energéticas, então, se tem reserva suficiente para energia de curto prazo, então ATP, fosfocreatina. E o tipo de fibra muscular, né? Se eu tenho mais fibras rápidas, fibras tipo 2, tipo 2A ou 2B, eu tenho maior tendência, maior desempenho de potência e força em relação a uma proporção maior de fibras tipo 1 ou fibras lentas.
E com relação a fatores neurais, né, que também estão relacionados ao desempenho de potência, maior ativação dos antagonistas, né? Então, com o treinamento de força, a gente aumenta. Desculpa, tá? Isso aqui não é antagonista, é agonistas. Maior ativação dos agonistas, tá? Corta o N aí. Com treinamento de força e potência, aumenta a capacidade de recrutamento das unidades motoras de limiar mais alto. Isso a gente vai ver na segunda unidade, com relação às adaptações neuromusculares. A gente tem contribuição neural à taxa de desenvolvimento da força, então, treinamento com movimentos rápidos resulta em aumento na velocidade, né, do início da contração das unidades motoras, então, nosso sistema neuromuscular ele é importante para que haja uma rápida desenvolvimento da força, um rápido desenvolvimento da força. Recrutamento preferencial de unidades motoras, com o treinamento a gente passa a contrariar aquele princípio de Hahnemann, lá da biomecânica, né, que a gente vê lá que existe uma relação direta entre o início da produção de força e o tamanho das fibras musculares, e a tendência é que no início da contração a gente recrute fibras menores, e normalmente são as fibras menores são as fibras lentas, né? E à medida em que a demanda de força aumenta, nós passamos a recrutar as fibras motoras maiores, desculpa, as fibras musculares maiores, e que normalmente são de fibras rápidas, né? Então, é o princípio do tamanho, né? É o nome desse princípio, ou princípio de Hahnemann, às vezes na biomecânica a gente vê com esse nome de princípio de Hahnemann. Com o treinamento, a gente passa a contrariar o princípio de Hahnemann, porque se eu preciso de um maior desempenho de potência, ou seja, força em alta velocidade, não é interessante para o meu músculo primeiro ativar as fibras lentas, para depois ativar as fibras rápidas. Então, a gente consegue adaptações neurais de maneira em que as fibras rápidas são ativadas inicialmente, contrariando, portanto, esse princípio de Hahnemann. A ativação seletiva de agonistas dentro de um grupo muscular, então a gente pode, como meio de adaptação neural, ativar aqueles músculos mais rápidos, né, que provavelmente são músculos com menor ângulo de penação, né? E vão acabar gerando força em alta velocidade, tá? E isso é um tipo de adaptação que nós chamamos de intermuscular, então, entre diferentes músculos, tá? E a coordenação do padrão de movimento e da habilidade. Então, que também, de certa forma, é uma coordenação intermuscular mais generalizada. Então, o desempenho de potência é afetado pela interação entre agonistas, antagonistas, sinergistas, né? A gente tem que trabalhar num sincronismo de cadeias cinéticas. Então, além de maior relaxamento de antagonista, né, maior ativação de agonistas e de sinergistas, de preferência de sinergistas, que vão conseguir atuar, por exemplo, como a velocidade na execução, a gente ainda tem que considerar a sequência do somatório de momentos, né? Momentos, lembrando que o momento é massa vezes velocidade, né? Uma somatória de momentos que vem de diferentes articulações. Então, no próprio movimento aí de lançamento do dardo, né, como estava na figura atrás, para usar essa figura de ilustração, quando a gente observa, por exemplo, um lançamento do dardo, a ação ela não é só dos segmentos aqui superiores. Então, além do movimento, né, no ombro, no cotovelo e no punho, esse atleta tenta otimizar o máximo possível o momento, né, de força vindo desde o tornozelo, joelho, né, quadril, tronco, transferindo energia para que o dado seja lançado em maior velocidade. Tá? Então, toda essa sinergia, todo esse sincronismo é resultado de treinamento e contribui para a maior produção de potência. Isso está relacionado a aspectos neurais. Tá? Então, isso tem a ver com o aprendizado. Bom, agora vamos falar da relação entre força e resistência. Né? E esse exemplo numérico colocado aqui, acho que é o que vai ilustrar melhor a relação entre esses dois componentes, né, que são componentes da força, a força máxima e a resistência de força. Então, quando a gente tem todos os fatores iguais,
Então, todos os demais fatores sendo iguais, um músculo mais forte, ele terá maior resistência em comparação com um músculo mais fraco. Então, o músculo mais forte vai ter maior resistência em comparação com o músculo mais fraco, considerando todos os outros fatores iguais. Por que isso? Porque um menor percentual da força máxima é utilizado no desempenho de determinada tarefa, o que retarda o início da fadiga. Menor percentual da força máxima quando os dois, essas duas condições, né, esses dois indivíduos, por exemplo, devem produzir a mesma força absoluta. E com isso, a gente já lembra dessa relação aqui inversa entre peso, né, a massa e a resistência, e o número de repetições. Então vamos lá. Quanto maior a resistência, quanto maior o peso, menos repetições eu espero que o sujeito consiga realizar. Né? Então, por exemplo, um indivíduo que faz um teste de supino, ele consegue fazer no máximo 100 quilos, com uma repetição máxima dele é de 100 quilos. Se ele vai fazer um treino com 75 quilos, ele vai conseguir fazer de 6 a 7 repetições. E 75 quilos representa 75% da força máxima dele, porque a força máxima dele é 100 quilos, ele está fazendo treino com 75 quilos, então a 75% da força máxima. Agora, se eu pego um outro sujeito, cujo desempenho máximo dele no supino é de 150 quilos, se ele treinar com os mesmos 75 quilos, ou seja, com a mesma intensidade absoluta, vai treinar com os mesmos 75 quilos, ele vai conseguir fazer de 12 a 13 repetições. Mas como que ele consegue fazer de 12 a 13 repetições, enquanto o outro sujeito faz de 6 a 7 repetições apenas, com o mesmo peso, os mesmos 75 quilos? A questão é que para esse sujeito 2 aqui, essa intensidade absoluta representa só 50% da força máxima dele. Então, a força relativa dele é menor que 50%. Por isso, ele consegue fazer mais repetições. E aí, se ele consegue fazer mais repetições, isso significa que ele tem maior resistência de força. Compare nos dois sujeitos. Os dois com os mesmos 75 quilos para fazer lá no supino. Um faz 7 repetições, o outro faz 13. Então, esse outro sujeito vai conseguir fazer, que vai fazer mais repetições, é considerado mais resistente. Né? Então, uma relação bastante simples entre força e resistência. Agora, o treinamento específico de resistência de força, ele promove outras adaptações que, quando eu pego dois sujeitos que têm o mesmo desempenho de força máxima, eu posso ter um sujeito com maior desempenho de resistência de força em comparação ao outro, né, mesmo os dois tendo o mesmo desempenho de força máxima. Aí eu tenho adaptações específicas, né, relacionadas ao treinamento de resistência. Isso é bastante comum. Agora, o importante nessa relação que foi apresentada no slide anterior é que, se eu preciso ter um bom desempenho de resistência, de força, quando eu tenho maior nível de força máxima, eu já tenho uma vantagem sobre a resistência de força, porque para aquela mesma carga absoluta, eu vou trabalhar em uma carga relativa mais baixa. E isso diretamente já me proporciona um maior desempenho de resistência de força. Então, olha, pessoal, para quem vai, apesar dessa unidade ainda não ser relacionada à prescrição, mas já antecipando um pouquinho, para quem depende de treinamento de potência ou de resistência, é fundamental o treinamento de força máxima. Tá? Então, força e potência são capacidades relacionadas, ainda que distintas e importantes em muitos esportes. O planejamento correto do programa de treinamento deve levar em consideração essas diferenças entre força, potência e resistência. Lembrando que a força máxima ela é importante tanto para a potência quanto para a resistência. Bom, e é isso. Com isso, nós encerramos a primeira unidade e todos esses conceitos que nós vimos na unidade 1 vão ser fundamentais para a gente entender a unidade 2, que está relacionada às adaptações agudas e crônicas, e a unidade 3, que está relacionada mais à avaliação e prescrição do treinamento de força. Tá bom? Então, é isso aí. E agora vamos para uma avaliação, né?